Fala, fiel, bem-vindo ao canal Analista Corintiano. Meu nome é Rafael Araújo, sou analista de desempenho e hoje a gente vai tentar entender um pouquinho melhor como joga o lateral esquerdo Christian Borja, de 31 anos, 1,79 m, que atua no Braga de Portugal. E nessa última temporada fez 43 jogos, deu 7 assistências e fez um gol. Pela Liga Portugal ele jogou 30 jogos. Ele é um lateral muito ofensivo mesmo, que é uma característica já dos laterais colombianos, né? Eles têm por essência ser mais um ala, uma coisa que é muito importante para o elenco corintiano, que dará a capacidade do Antônio poder alterar o esquema tático, por exemplo, sair da linha de 4 e ir para uma linha de 3 com alas, né? Com a volta do Fagner junto com o Borja seria interessante, né? Para mudar, dependendo do jogo, para uma linha de 3 e usá-las bem avançados. Ele é um lateral muito ofensivo. Por mais que ele seja ofensivo, ele não é frágil defensivamente, cumpre o seu papel ali defensivamente com maestria também. O Corinthians ganha experiência, porque é um jogador que já jogou Libertadores, Champions League na última temporada pelo Braga, inclusive fazendo um belíssimo jogo contra o Real Madrid, mesmo em uma derrota. Ele sofreu um pênalti que foi perdido pelo atacante do Braga, mas ele foi muito mesmo elogiado nessa partida em Portugal. Apesar da derrota do Braga, ele foi um dos destaques, principalmente ofensivamente. Ele não tem só essa característica ofensiva, na construção de jogo, quando começa a jogada, ele tem muita coragem, assim como o Félix Torres, que faz uma falta enorme hoje no Corinthians. Ele procura quebrar linhas com dribles, com tabelinhas. É um jogador muito, apesar de não ser tão alto, ele é forte fisicamente, carrega o time para o ataque. Então, seria de é uma adição muito boa ao elenco corintiano, que carece de experiência, né? Ele começou no Independiente Santa Fé da Colômbia, depois foi ao Toluca do México e depois chegou à Europa no Sporting de Portugal, onde foi campeão português. Depois ele foi transferido ao Braga, que de início emprestou ao Allianspor, e depois ele retornou ao Braga para ser titular incontestável, como ele foi nessa última temporada, jogando 30 jogos na Liga Portugal, 6 na Champions. É um jogador que era incontestável na lateral esquerda do Braga. Pelos comentários dos torcedores portugueses, eles dizem que é um jogador de muita valia, né? Que vai somar muito para o Corinthians, que hoje possui só o Hugo e o Bidu, que ao que tudo indica não são incontestáveis para o Antônio, que vai em busca de ter o seu quarto lateral no elenco, né? Já que a gente contar com o Palácios, que foi operado novamente com um problema no joelho, que fez apenas alguns minutos com a camisa do Corinthians. Jogando numa linha de 4, seria muito interessante com o Fagner, Kaká, Félix Torres e o Borja, porque o Corinthians ganharia muito na saída de jogo, nas duas laterais, né? O Fagner hoje faz muita falta ao Corinthians por isso também, porque ele sabe sair jogando, sabe quebrar linhas, e o Borja é uma das características dele, fazer essa ameaçada, driblar, ter ousadia para sair, coragem para jogar, né? Que é o que precisa para o Corinthians, e confiança. Como ele tem uma boa experiência de Olimpíada com a seleção, Copa América com a seleção colombiana, jogando em estádios como Santiago Bernabéu e jogando na Libertadores com o Santa Fé, não faltará experiência para o lateral de 31 anos. Mais uma coisa que o Corinthians terá um acréscimo muito bom é a chegada ofensiva, a famosa ultrapassagem do lateral, né? O Wesley terá muito boa companhia com a chegada do Borja. Geralmente, pelo que a gente vê, o Hugo tenta essa passagem, essa ultrapassagem, principalmente por dentro, né? Deve ser uma orientação do Antônio, do Hugo entrar por dentro, né? Mas o Wesley não busca essa triangulação com o lateral. Quem sabe com a chegada de um jogador mais experiente, com uma força física de ir mais vezes fazer essa ultrapassagem, o Corinthians ganhe capacidade de triangulações dos dois lados. Com a volta do Fagner e com o Borja, melhoraria muito. Claro que o Corinthians ainda precisa de muita coisa para sair dessa situação. O volante Charles chegando também é um bom acréscimo físico no meio campo para ter competitividade ali.
já que Bidon, Garro e quando joga o Coronado ali no meio junto com eles, eles são muito baixinhos, muito mirrados, então o Corinthians perde muito na hora de correr para trás, né? Então, além da contratação do Borja, seria interessante mais mais um volante junto com o Charles para chegar, para ter mais opções e o Corinthians ter mais opções para ter variação tática, né? Então essa chegada do Borja me agrada muito, porque é um jogador agressivo, né, ofensivamente, que cumpre bem o trabalho defensivo, e o principal, um jogador que acredito que não vai sentir muito o peso de jogar num grande time, porque ele tem experiência, tem passagem por seleção, e seria de muito, muito bom acréscimo ao timão ter esse lateral esquerdo que, ao que tudo indica, está para chegar. Esse é o Christian Borja, 31 anos, 1,79 m e possível reforço do Coringão. Se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima, onde faremos a análise do derby, né? Do clássico, onde jogaremos na casa do rival, valendo a nossa vida. É isso, fiel. Coringão até o fim. Vai, Corinthians, e tamo junto. Até a próxima.